Olá! Eu sou a Mari. Eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai falar das bebidinhas, as biritinhas, os gorozinhos. Daqui de Portugal. Alguns. Antes da gente começar, vamos agradecer ao nosso querido... Walter Tanaka. Walter, acho, né? Porque em português é Walter. Não sei. Estávamos aqui sem saber o que fazer de vídeo. E perguntamos lá no nosso Instagram o que vocês queriam ver aqui. E o Walter sugeriu falar sobre as bebidinhas alcoólicas. A gente achou que era uma ideia bastante divertida e algo que a gente não tinha feito nada parecido até então. Então, se você não nos segue lá no Instagram, é um jeito de falar com a gente mais rápido ainda. Ou então deixe sugestões aqui no comentário, que a gente vê que vocês querem assistir e tudo mais. Teve também outras sugestões lá no Instagram, a gente não vai ignorar a sugestão de vocês, a gente não dá pra fazer tudo num vídeo só, mas a gente vai também fazer sobre os outros temas que vocês sugeriram, então fiquem ligados aí para os próximos vídeos. Ok, então a gente vai falar principalmente das coisas que a gente já experimentou, a gente vai falar um pouquinho também de algumas bebidas tradicionais e bem típicas daqui que a gente ainda não experimentou, mas a gente só vai citar elas rapidinho, porque não faz muito sentido a gente ficar falando das coisas que a gente ainda não experimentou e não sabe exatamente como é, a gente só vai citar pra vocês conhecerem e até pra vocês cobrarem a gente aí de fazer um outro vídeo. Começando pelas cervejas. Acho que é a bebida alcoólica mais popular do mundo. Talvez, não sei, não tenho certeza, mas muito provavelmente. Aqui em Portugal tem duas marcas bem grandes, que são a Sagres e a Superboc. A Sagres surgiu em Lisboa em 1940 e parece ser mais popular no sul. E a Superboc é um pouco mais antiga, surgiu em 1927 em Lessa do Baliu, eu acho, não tenho certeza se é assim que fala, desculpa. Que é no município de Matosinhos. Que é vizinho aqui do Porto, bem aqui do lado. E é mais popular aqui no norte. A Sagres tem a Sagres tradicional, que é uma Pilsner. Tem a Sagres preta, uma cerveja escura. Tem a Sagres Cascade, que é feita com o lúpulo Cascade, que eu não sei exatamente o que é, essa eu não tomei ainda. E tem a Radler, que eu também ainda não tomei, que é uma cerveja com limão. Aí a Superboc tem a Superboc tradicional, que apesar do nome é uma cerveja Pilsner, não é Bock. Tem a Superboc Abadia e a Superboc Stout. E tem também a Green, que também é uma cerveja com limão. Então as duas grandes marcas de cerveja aqui tem essa cerveja com limão. Ainda não experimentei nenhuma, mas parece que é bem popular aqui. Pelo menos mais popular do que no Brasil, porque eu não lembro de ver sempre essas cervejas com limão por lá. Essas marcas maiores também têm algumas submarcas, né? Aquelas outras linhas, geralmente para atingir públicos diferentes. No caso da Sagres, ela tem a Boêmia. E a Boêmia tem vários sabores também, vários tipos de cerveja. Essa Boêmia não tem nada a ver com a Boêmia do Brasil, que lá também tem uma cerveja que chama Boêmia, mas elas não tem nada a ver uma com a outra, são coisas completamente diferentes. A Boêmia tem a Boêmia original, que é uma cerveja do tipo Marzen, eu não sei se é assim que pronuncia, é um nome alemão, então eu não sei, mas é uma cerveja mais avermelhada. Tem a cerveja puro malte, que é uma cerveja do tipo Bock, não a Superboc. Tem a Boêmia Stout, que é uma cerveja do tipo Stout. E tem a Boêmia de trigo, que é uma cerveja de trigo, tipo Weiss. Quem iria adivinhar? Quem mesmo? Já a Superboc tem a Coruja, também uma outra marca com vários sabores, vários tipos de cerveja. Tá nublado hoje e o céu tá tipo... Então a iluminação tá meio selvagem. Parece que tá escuro de novo. Tá, escureceu de novo. Ê, beleza, pronto. Vamos lá. Aguenta aí o pisca-pisca. A Coruja tem a Coruja IPA, Indian Pale Ale, e a Coruja American Amber Lager. E a Superboc ainda tem outra marca especial, que é a 1927, que tem alguns outros tipos de cerveja. A 1927 tem a Munich Dunkel, a Bavaria Weiss, a Bengal Amber IPA e a Japanese Rice Lager. Essas da 1927 eu também não experimentei nenhuma, eu nem sabia que era uma marca das... Não, você já tomou sim, acho que você tomou a de trigo. Foi? Não lembro. Acho que já teve sim. Esquece, corta. Devem ter também várias outras marcas menores e mais artesanais que a gente não conhece ainda, então deixa aí se você tiver uma sugestão da sua cerveja favorita. A gente sabe que aqui no Porto tem a Nortada e a gente tinha planos de ir lá na fábrica da Nortada, que é um restaurante que tem aqui no Porto, e experimentar lá a cerveja, mas aí vocês sabem o que aconteceu no ano passado e etc, então ainda não deu. Mudou aqui um pouco a imagem, que a gente mudou um pouco o tripé aqui, ver se ficou um pouco melhor. Hoje tá difícil mesmo esse... A iluminação. Não falei muito nesse trecho aqui porque eu não tomo cerveja, na verdade eu não tomo nada que tenha gás, eu
Não curto. Nunca me acostumei com aquelas bolinhas estourando na boca. É um bicho fresco. Não é fresco, eu não acostumo. O negócio fazendo cosquinha. Parece que eu não consigo sentir o gosto da coisa. Enfim, eu não... De vez em quando eu experimento ainda a cerveja ou algumas outras coisas, mas eu não gosto muito. Por isso que não tem muitas considerações. Mas na cachaça... Aí temos a cidra, que é um fermentado de maçã. E é muito gostosinho, bastante refrescante, bem levinho, mas tem álcool ainda, então vai com calma. O teor alcoólico é parecido com a cerveja, talvez um pouquinho mais fraco, não lembro exatamente. O sabor clássico é de maçã, tem algumas outras que tem sabores de frutas vermelhas, alguns outros sabores, são todos gostosos. As duas marcas que eu mais vejo são a Somersby, que é da Superboc, e a Bandida do Pomar, que é muito fofinho, tem uma raposinha. Ah, sim. E eu já experimentei uma do Continente, mas eu não gostei não. Esse até eu já experimentei, ela tem um pouco menos de gás, então é um pouquinho melhor pra mim. A suquinho de maçã é um pouquinho diferente ali, um pouco alcoólico. Eu achei bastante gostoso, bem refrescante, bem levinho, principalmente quando tá calor. Sim, acho que é bem forte aqui. Eu lembro que eu já vi na Casa de Papel. Também tinha um personagem que fazia a cidra. Não é só em Portugal. Eu imagino que seja bem comum aqui na Europa, onde tem vários lugares que são propícios para cultivo de maçã, né? Até suco de maçã, que é bem forte também, né? Na Europa em geral. No Brasil eu já vi, mas eu acho que eu nunca lembro de ninguém que eu conheço ter comprado e ter tomado isso. E não é uma coisa que você vê assim... No todo mercado tem, assim, tem vários. Aqui todo mercado que você vai, mesmo os pequenos, tem. Sim. Eu lembro no Brasil de cidra, eles vendiam, e era de maçã também, mas eles vendiam uma garrafa tipo de vinho espumante, assim, era uma garrafa diferente, com aquela rolinha lá e tal. Mas é um negócio que eu nunca vi ninguém tomando. Mas eu acho que é diferente, porque tipo, tem um gosto mais espumante. Eu não sei, eu acho que é um pouco diferente e não é muito comum. Enfim, essa cidra aqui é bem gostosa, eu gosto. Agora chegamos à estrela principal das bebidas, pelo menos aqui do norte, que é o vinho do Porto. Famosésimo vinho do Porto. Apesar de nós não sermos muito consumidores de vinho, a gente ainda tá aprendendo, não sabemos nada, na verdade. De vez em quando a gente toma algum, principalmente quando a gente fez fundir. Mas o vinho do Porto, esse a gente toma desde que veio e sempre tem um aqui em casa. Por um momento eu achei que você ia falar, esse a gente toma desde criança, eu ia falar, louco. E o vinho do Porto é um vinho licoroso, ele é mais forte, mais encorpado até do que os vinhos normais. Ele não é um vinho de mesa, então normalmente as pessoas não tomam acompanhando a refeição, mas é muito, muito gostoso. O vinho do Porto é um daqueles produtos de denominação controlada, ou seja, você só pode chamar o seu produto de vinho do Porto se ele for feito em uma região e seguindo algumas outras regras. Exato, então o vinho do Porto tem que ser feito com uvas da região do Vale do Douro, que é ali mais ou menos 100 km ao leste do Porto. E aí o vinho do Porto também ele é armazenado nas caves em Vila Nova de Gaia e ele era tradicionalmente exportado a partir do Porto. Não sei se hoje ainda é, imagino que sim, mas é daí que veio o nome, é porque era da onde era vendido o vinho do Porto. Muitos de vocês já devem saber que tem essas caves em Vila Nova de Gaia, então são vários. Você olha na ribeira ali de Gaia, se você olhar daqui do Porto pra Gaia, você vê várias caves ali. Tem os barquinhos tradicionais lá parados na frente, que eram os barquinhos que traziam pelo Douro até a cave pra armazenar. Agora eles são só de enfeite, eu imagino que seja feito de forma diferente. Sim, deve ser. Ainda que seja por barco, não vai ser aqueles barquinhos de madeira pequenininho e tal. Talvez alguma marca ou outra mais tradicional ainda use os barquinhos, eu não sei, não tenho certeza. Acho difícil. Mas eu acho que as marcas que são muito grandes e que fazem negócio numa escala industrial mesmo, não tem mais como depender só desses barquinhos pequenos. Essas caves fazem tours, então você pode ir lá e conhecer todo o processo, até se você tem alguma especificidade daquela marca, como eles fazem, aquelas reservas, então os vinhos que ficam lá por mais tempo. Então eles vão ter todos os tipos de vinho para você experimentar que eles produzem. Vão te explicar lá em todos os detalhes como é feito, a história do vinho do Porto, vários outros detalhes. E geralmente no fim tem uma degustação, então, para você... Que a parte de todo mundo que vai nesse negócio está interessado. A gente ainda não fez. Como vocês sabem, a gente chegou um pouco antes de começar a pandemia. Então a gente ainda não conseguiu ir lá fazer esse passeio. A gente quer muito fazer, gravar. Se tem alguma cave aí que quer oferecer um passeio pra gente. Nossa, eu aceitava, hein? Mas... Ou aceitava vários. Quem sabe em breve a gente faz um e a gente faz o videozinho. Então o vinho do Porto tem 3 tipos. Pelo menos 3 tipos principais que eu encontrei, que são os mais comuns. Talvez tenha algum outro diferente, eu não sei, não me mata. É o que a gente sempre viu, foram esses 3 tipos, que são o branco, o ruby e o tawny.
O vinho branco é um vinho mais jovem e mais frutado. É uma característica que todos os vinhos do Porto têm até em comum, mas esse especialmente, com exceção do Tawny, que acho que pode ser mais envelhecido do que os outros, mas calma. E o branco é o único vinho do Porto que é caracterizado a partir da sua doçura, ou seja, tem vinho do branco seco. Vinho do branco? Vinho, nossa senhora. Ou seja, tem vinhos do Porto branco seco, meio seco e doce. Mas devido ao processo de fabricação do vinho do Porto, mesmo os secos ainda são um pouquinho mais doces e tal do que um vinho tradicional seco. Com essa característica licorosa, ele sempre é um pouco mais docinho mesmo. Aí tanto o Tawny quanto o Ruby são feitos a partir das mesmas uvas e a diferença entre um e o outro está no processo de armazenagem e envelhecimento. Os dois começam lá o processo em balseiros de carvalho de 20 mil litros ou mais, ou seja, são uns tonéis, uns barris, não sei exatamente qual eu posso chamar, enorme, com muito vinho. E lá dentro eles têm relativamente pouco contato com a madeira desse barril, porque o volume é muito grande, então a área de contato não é tão grande. Nos vinhos do tipo Tawny, depois de um tempo que eles passam nesse barrilzão, eles são transferidos para uns recipientes menores de 550 litros só, então são bem menores. E lá eles têm muito mais contato com a madeira, e com isso eles acabam tendo também mais contato com o ar. Então eles oxidam e envelhecem de forma diferente do Ruby, e acabam desenvolvendo um sabor diferente. Enquanto o Ruby continua sendo mais frutado e um pouco mais adocicado, o Tawny adquire lá as notas de madeira e outras notas, etc, e coisas que eu não entendo pra ficar aqui fingindo. Não vou fingir que eu entendo pra falar pra vocês, eu realmente não entendo, mas o sabor é sim diferente. Nós gostamos do branco, ele é um pouco mais suave, assim, né, mais frutadinho também. Pelo menos os que a gente tomou. Sim. Talvez o seco não seja tão suave, não sei. Eu não lembro qual foi que a gente tomou. Não lembro mais também, faz tempo que a gente não pega tipo o branco. De branco, né? Faz tempo. E dos tintos, o Tawny é o nosso preferido. Ele fica menos doce e tem esse gostinho mais forte, assim... Não sei, é um pouco mais intenso, eu acho. Na verdade, a gente gosta de todos. Sim, todos são bons. E a gente demorou um tempo até pra identificar qual que era o Ruby e o Tawny. A gente nunca lembrava no mercado se a gente já pegou o Ruby ou o Tawny. A gente sempre pegava, a gente tomava, falava, esse é gostoso, não sei o que, mas é mais, tipo, um pouco mais forte, um pouco mais forte, mas a gente nunca lembrava qual que era qual do nome. Agora, acho que... Acho que a gente aprendeu. Falta só diferenciar melhor os brancos agora. Mas a gente não tomou tanto dos brancos. Tem ainda algumas outras classificações especiais, como pela idade do vinho, do tipo reserva e algumas outras coisas que a gente não entende muito, então não vamos entrar em detalhes. E também tem muitas marcas de vinho, então acho que a grande maioria deve ser de famílias, então vai aqueles negócios familiares, vai passando de geração e ficaram aqui por muito tempo. E tem muitas, assim, a gente vem na Ribeira. Você vê que tem várias. Mesmo na Ribeira, assim, na Rua da Ribeira já tem várias e tem algumas outras que são um pouco mais pro interior ali, mas ainda naquela região. Mas tem muitas mesmo. A gente já experimentou 3 marcas diferentes que eu lembro. Croft, Ferreira e Velhotes. Não sei se eu tenho uma marca preferida, todas eu achei bem gostosas, assim, não teve nenhuma dessas que eu falei, essa marca não é boa, gostei mais da outra. Não Todos sei se que a gente tomou foram bons. Não sei se tem alguma marca que é melhor ou que é pior, porque parece que todas têm um nível de excelência bom. Então, mas nós não sabemos nada, então... Mas se a sua marca preferida não é uma dessas que a gente falou, deixa aí nos comentários também pra gente conhecer outras marcas também. Experimentar é sempre interessante. Agora vamos falar do Beirão, que é um licor aqui de Portugal. Ele é uma mistura de 13 especiarias, sementes, plantas aromáticas, e a sua receita é um mistério até hoje. Segredo! E a história do Beirão começa lá no fim do século XIX, quando um comerciante de vinho do Porto buga e não consegue terminar o vídeo. Quando um comerciante de vinho... Nossa, tá muito difícil hoje. Quando não é a luz, a gente que não consegue falar o que tá acontecendo. A gente não bebeu antes de fazer esse vídeo. Não bebeu. A gente vai beber depois de gravar o vídeo. Depois, vou fazer uma batidinha aqui. Depois. A história do Beirão começa no fim do século XIX, quando um comerciante de vinho do Porto se apaixona pela filha de um farmacêutico em Lausanne, uma cidade no distrito de Coimbra, e então ele se casa lá com essa moça e começa lá a trabalhar na farmácia. Além dos remédios, eles vendiam lá na farmácia uns licores tradicionais com as receitas secretas também, e depois de um tempo surgiu uma lei que proibia a associação de propriedades medicinais a bebidas alcoólicas. É que antigamente era tudo meio misturado, porque tinha alguns licores que falavam que era bom pra garganta, pra essas coisas, né? Porque tem essas coisas de ervas também. Sim.
E eu não duvido até que tem alguns que sejam, mas, né, você ainda tá ingerindo álcool ali, não sei se é uma boa ideia tomar isso como remédio. Eu acho que é bom separar as duas coisas. Não tomar o licor só pela diversão e deixa o remédio pra quando estiver doente. Aí, o que ele fez foi separar os dois negócios. Então, ok, ele montou lá uma fabriquinha pra fazer os licores e daí começou a surgir o licor Beirão. Começou a ser chamado de licor Beirão com esse nome, recebeu esse nome em 1929. E o próximo passo na história do licor Beirão é quando José Carranca Redondo compra a fábrica em 1940. Nessa época a fábrica estava passando por algumas dificuldades por causa do período da Segunda Guerra, que era bem complicado, e ele juntou todas as economias que ele tinha para comprar a fábrica. O licor já era até que bastante popular nessa época, mas foi depois que ele comprou, e principalmente com as habilidades que ele tinha em publicidade, que ele fez o nome do Beirão emplacar mesmo, que virou um nome super tradicional aqui de Portugal. E o senhor José também já tinha sido funcionário lá da fábrica do Beirão antes dele comprar, então ele já manjava ali dos processos e tal, não era alguém totalmente aleatório. Cris da minha idade, vou comprar uma fábrica de licor. E não era porque ele tinha uns 20 e poucos anos quando então, comprou. Então não tem nada a ver com isso que eu falei. Isso foi só de brincadeira. Não precisa ficar bravo. Outro licor super, ultra, mega tradicional aqui de Portugal é a ginginha. Ou licor de ginja, que é uma frutinha aqui, parece com uma cereja. É chamada de cereja ácida ou amarena. Ou ginja. E é bastante popular aqui em Portugal, principalmente em Lisboa, Óbidos, Alcobaça e no Algarve. Desses, os mais tradicionais parece que são os de Lisboa e o de Óbidos, são os que eu mais vejo por aí. O de Óbidos parece que tradicionalmente é servido nos copinhos de chocolate. Sempre que você procura ginginha de Óbidos, aparece ele num copinho de chocolate, assim. A gente nunca tomou no copo de chocolate, mas a gente já tomou o que a gente comprou no mercado, num copo de vidro normal. E é bastante gostoso, é bem docinho. Sim. Aliás, isso é sempre uma dificuldade aí pra quando você tá num lugar novo, você não sabe qual que é bom. Sim, eu tenho a tendência a achar que essas bebidas que são feitas aqui, pelo que a gente viu, todas as marcas são boas. Mas a gente sempre fica naquele medo, assim, se eu pegar essa daqui que é 5 euros e tem a outra que é 15... Acho que de 5 euros a gente nunca viu, mas de uns 7 é um exemplo X, assim. Vamos imaginar, exagerar aqui. Essa daqui de 15 deve ser melhor, né? Mas será que essa daqui é tão ruim? Então, geralmente, a gente pega o do meio, que tá aqui por 10. Resumindo. Ou seja, se vocês sabem se tem uma que é legal, qual é o melhor custo-benefício. Qual é a sua marca favorita de ginginha? Conte aí pra gente que a gente pegou uma dessas intermediárias, que não era super barato nem super caro, porque a gente não sabia o que fazer. Provavelmente alguém agora vai deixar, melhor ginginha que tem, uma que vende num barzinho que fica na esquina de não sei aonde, lá, não sei o que. Aí, o dia que a gente for pra essa cidade, a gente procura e tenta encontrar, mas tenta sugerir uma marca que seja fácil de achar no supermercado também, porque por enquanto a gente tá preso aqui em Porto. É bem gostosinho, aquele tipo de licor de fruta. Eu acho que lembra um pouco o licor de jabuticaba que a gente tem no Brasil, aquele gostinho de fruta. Eu acho que lembra. O gostinho de fruta, né? Tá, é parecido, mas o sabor não tem nada a ver, porque é outra fruta completamente diferente. Mas eu acho que lembra até que um pouco. Tem assim. Gostinho de licor. Não, mas o licor de fruta, de uma fruta que lembra um pouco, assim, eu acho que dá uma sensação um pouco parecida. Lógico que é diferente, as frutas são diferentes, assim, mas acho que lembra um pouco, assim. Okay. E é boa. O cabelo tá uma coisa hoje, acho que é quase a umidade. Então essas foram as bebidas que a gente já tomou bastante, até não tanto. O galera vai achar que a gente é bêbado. Então essas foram as bebidas que a gente já experimentou aqui em Portugal. A gente sabe que tem algumas outras que são bem famosas aqui, mas que a gente ainda não tomou, então eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira eu vou falar aqui antes que algum português fique com muito ódio da gente, são os vinhos. Lógico. Portugal tem muito vinho diferente e muito vinho bom. Mas a gente não é muito de vinho, eu não entendo muito de vinho e nunca gostei muito de vinho. A gente até já tomou alguns aqui, a gente tomou um vinho branco uma vez, um outro tinto uma outra vez, mas a gente não entende muito, eu achei gostoso. A gente ainda precisa tomar mais e entender um pouco melhor e ir acostumando o paladar. Eu gostei mais dos que a gente tomou aqui já do que os outros que eu já tinha experimentado, mas eu não entendo muito, eu não conheço quais são as marcas, então vocês podem deixar sugestões aqui pra gente. Mas eu vou deixar aqui o destaque especial, o vinho verde, que também é outro produto de denominação restrita, eu não lembro se o nome é exatamente esse, aqui de Portugal. Então, o vinho verde ele tem que ser feito na região do Minho, que é ali no noroeste de Portugal. E é um vinho que ele é tomado mais no verão, geralmente. Acho que é um vinho mais considerado mais leve. Mais refrescante. O vinho verde não é verde. Ele pode ser tinto, rosé ou branco. O mais comum é que ele seja vinho branco, mas pelo que eu pesquisei tem dos outros. Parece que no supermercado eu sempre vejo o branco, mas deve ter dos outros também. E
A diferença dele é no modo de preparo e até nos nutrientes do solo da região, que eles mudam um pouco o sabor das uvas e tal, tem todo um critério lá. Geralmente esses vinhos que são de lugares específicos, né, tem todo um ecossistema, as coisas, o clima que influencia. Várias coisas que influenciam para dar naquele resultado do vinho verde. E como a Mari disse, ele é bastante refrescante, normalmente é tomado no verão, então vamos esperar esquentar mais um pouquinho aí, quem sabe a gente já experimenta o vinho verde. Então, se você tem uma marca favorita de vinho verde, deixa aí. Enfim, deixa aí o que vocês têm que tomar e deixa aí pra gente. A gente vai experimentando. Tem também o licor de amêndoas amargas. Aguardente de medronho. Medronho é uma frutinha silvestre que cresce, pelo que eu vi lá, no Algarve e é tradicional dessa região. Então, apesar de chamar aguardente, é meio que um licor, assim, também não é tão forte quanto uma aguardente, pelo que eu pesquisei. Tem também a bagaceira, que é a aguardente, eu já vi em vários lugares, que, inclusive escrito só aguardente, não tenho nem certeza se é a mesma coisa, mas acho que sim. É uma aguardente feita de uva, normalmente do bagaço das uvas. Então é feito ali meio que junto com o processo do vinho, mas segue um caminho diferente para fazer essa aguardente. E o licor de merda. Que tem esse nome bem peculiar e curioso, mas dizem que não é feito de merda. Será? É um licor de leite e com várias outras paradas no meio, tipo frutas e não sei o que, ninguém sabe exatamente o que, mas tem várias coisas, entre elas merda, talvez, não sei. Não, mas tem várias outras coisas, inclusive no rótulo do negócio, que se você pegar e ler, tá escrito lá, feito a partir de várias merdas da melhor qualidade, não sei o que, então tipo... É muito bom. Ninguém sabe o que é, a gente ainda não experimentou, a gente já viu no mercado isso e achou muito engraçado esse rótulo lá perdido. E acho que parte da popularidade desse licor é por causa do nome ser curioso e um tom de brincadeira, assim. E esse é uma marca própria, então não precisa, tipo, não tem de marca e tal. Mas dizem aí se você já tomou o licor de merda e se é bom e se a gente pode tomar tranquilo que realmente não tem merda. Não sei se a gente vai tomar porque ele tem leite, a gente tá evitando os produtos de origem animal. Se tiver alguma versão dele de leite de aveia, de amêndoas... A gente já viu o Baileys, sim, que é um Baileys licor creme irlandês alternativo, mas a gente não experimentou, também não sabemos se é bom. Sim, aqui também é fácil de achar outras bebidas importadas de outros lugares aqui da Europa e tudo mais. Mas a ideia do vídeo não era essa, então a gente não falou. Mas se vocês quiserem também, a gente pode falar. Algumas outras coisas que a gente gosta de tomar, tipo Jäger, o Baileys a gente já tomou, agora faz um tempinho que a gente não toma. Ah, dá pra achar marula, vodka, marula, várias coisas. Tequila que a gente comprou esses dias. Cachaça, inclusive, apesar de que cachaça a gente vê normalmente é 51. E se você é português e você quer experimentar uma cachaça, não compra 51, pelo amor de Deus, compra qualquer outra. A gente já viu o velho barreiro por aqui pra fazer caipirinha, etc. Tá ótimo, mas 51 nem pra fazer caipirinha não fica bom. Não. Isso no mercado, né? Porque tem também... a gente tá falando só de mais do que a gente viu no mercado. Mas tem várias... depósitos de bebida, casas especializadas. Casas específicas. Tanto que eu já vi um barzinho aqui de coisas brasileiras. Aí tinha várias cachaças melhores. Com certeza. Então, com certeza vai ter várias outras bebidas e marcas especiais ou daqui, às vezes mais regionais, nesses outros mercados. Então também podem sugerir que a gente dá uma olhada quando der. E esse vai ser o fim do nosso vídeo, que é justamente pedindo sugestões de outras bebidas tradicionais aqui de Portugal que a gente não falou aqui no vídeo, mas que vocês acham que a gente deveria experimentar e que são muito legais. E outra coisa também são batidas ou drinks, etc, feitos a partir dessas bebidas. Não sabemos se aqui tem bastante tradição de fazer essas misturas, ou se tomam mais puro. Eu pesquisei que tem algumas sim. Eu sei que, por exemplo, o Beirão tem um que é o Beirão com água tônica e tal, que eu nunca experimentei, mas eu já vi vinha... tem a gente já viu kits, até um packzinho no mercado pra vender, que era tipo a garrafa de beirão e uma aguinha tônica e tal. Então deixem aí sugestões, a gente nunca experimentou essas batidas e tal, com as bebidas daqui. Eu vi que também tem algumas que são feitas com vinho do Porto, que deve ficar bem legal. Então, curiosidades aí, deixem pra gente. E daí a gente faz um outro vídeo de sequência desse no futuro com mais algumas bebidinhas, trazendo algumas batidas e falando um pouquinho das coisas que a gente ainda não experimentou. Se gostaram do vídeo, deixem aquele gostei. Sigam aqui o canal, caso queiram continuar acompanhando os nossos vídeos. E sigam a gente lá no Instagram também, pra interagir mais com a gente. E de vez em quando a gente posta umas outras coisas mais dia a dia, coisinhas mais curtinhas assim. Espero que vocês tenham gostado e tenham se divertido com este vídeo. Vamos lá agora. Vamos lá agora tomar um drinkzinho, porque a gente merece, né? E vocês também. Tchau, tchau. Olá! Eu sou a Mari. Eu sou o Lucas. Olá! Bom. Para de coçar. Aí temos a cidra, que é um... Credo. Nota 7.
Esse salto. Blá. Nosso Proferido. E dos tintos, o Tawny é o nosso E dos tintos, o Tawny é o nosso favorito. Que é pedindo justamente sugestão.